E a gente continua falando sobre esse assunto ao vivo, aqui nos estúdios da TV Brasil Central. Eu estou com o médico Evandro Alencar Scusiato, ele que é médico pneumologista e vai falar para a gente sobre doença e tratamentos disponíveis, a respeito também do agosto branco. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Danusa, muito obrigado pelo convite. Agradeço também à Unimed Goiânia, que está nessa campanha conosco, os pneumologistas, nesse assunto que é muito importante, né? O câncer de pulmão. Agosto branco, a gente está acostumada todos os meses, assim, a gente fazer um alerta a respeito de alguma doença, e esse mês do agosto branco é o mês da campanha de orientação, alerta a respeito do câncer de pulmão. Doutor, por que essas campanhas são tão importantes? O diagnóstico precoce, ele realmente pode mudar aí o rumo de todo um tratamento? Exatamente, Danusa, essa é a grande questão. O câncer de pulmão, entre os vários tipos de câncer, ele tem algumas particularidades, né? Uma delas é a altíssima incidência. E além de ter, então, por exemplo, ele é o segundo câncer mais prevalente no sexo masculino, o quarto mais prevalente no sexo feminino. Mas, além disso, ele tem uma altíssima mortalidade. A mortalidade, ele coloca ele em primeiro lugar de todos os tipos de câncer em mortalidade, tanto no sexo masculino como no sexo feminino. E ele tem essa particularidade de não ter as manifestações normalmente no início da doença. É silencioso. Exato. E por esse motivo, em 80% das vezes a gente só consegue fazer o diagnóstico quando ele já está no estágio considerado tão avançado que dificilmente ele vai ter um tratamento curativo definitivo. Ele não é mais elegível para um tratamento cirúrgico, onde ele poderia ser totalmente retirado. E esse é um grande problema. Então, dessa forma, é muito importante o diagnóstico precoce, bem como as medidas de prevenção, né? A gente sabe que tem uma relação muito grande com exposição ao tabagismo, né? Isso é muito importante. Então, sempre esse alerta, né, dos perigos do tabagismo. E, especificamente, as pessoas tabagistas, né, ou ex-tabagistas, principalmente com 50 anos ou mais, aí vai aumentando muito essa prevalência, né? Por se tratar de um câncer silencioso, tem que colocar ali na rotina exames, porque às vezes assim, a gente fala, procura o médico quando tiver um sintoma, mas então às vezes não tem sintoma, Exatamente. né? Então tem que visitar as pessoas mais de 50 anos, tabagistas ou não, ou que tem casos aí na família, já tem que fazer esse acompanhamento? Qual que é a orientação? Sim, principalmente tabagistas, tem que ficar muito alerta, né? Agora, lembrar que também existe o tabagismo passivo, né? Então, a gente tem um percentual de pessoas que jamais fumaram, isso chega na questão da estatística do câncer de pulmão, de 10 a 15% das pessoas que têm um câncer de pulmão, elas nunca fumaram. Mas, muitas das vezes, elas tiveram algum outro tipo de exposição, como, por exemplo, o tabagismo passivo, né? Alguém da família? Alguém da família ou no trabalho, né? Finalmente, né, depois de muito tempo, né, a partir do início dos anos 2000, houve algumas mudanças na legislação, né? Mas até então, até o começo dos anos 2000, as pessoas poderiam fumar em qualquer ambiente de trabalho, dentro de um ônibus, dentro de um avião, num escritório, né, numa sala de aula, poderia fumar, né? Eu tive aula com um professor fumando. Então, não pode mais isso, né? Isso ajudou. Mas muitas vezes tem a exposição em casa. E aqui, especificamente, pensando também no nosso estado, tem a questão do fogão caipira, né? Então, algumas, geralmente, é mais no sexo feminino, né? Algumas mulheres se expõem diariamente, né? Aquela lida. Ali também se iguala a fumaça do cigarro? Muitas horas ao dia. E também, isso também aumenta significativamente a incidência de câncer de pulmão, sim. Nossa. Doutor, e a gente falando assim do caso de cigarro, né, que hoje em dia não pode fumar mais, questão de publicidade também. Eu lembro que quando eu era criança tinha aquelas propagandas de cigarro que a pessoa enfrentava o deserto, a neve, chegava lá no topo da montanha e fumava um cigarro para celebrar. Esse tipo de publicidade ela foi proibida porque a realidade é outra. E os números de câncer do pulmão, eles tiveram uma leve queda aí, que são frutos que estamos colhendo aí de decisões no passado. Está colhendo agora, né? Essas interferências que foram feitas no início dos anos 2000,
agora levaram a uma discreta até queda da prevalência de câncer de pulmão. Pra você ter uma ideia, Danusa, usando um dado de 2020, é como se hoje, né, hoje dia 9 de agosto de 2024, como se hoje fossem a falecer pelo menos 70 pessoas no Brasil por causa de câncer de pulmão, num dia só. Por dia, olha só, gente. Em torno disso. É um número realmente preocupante, porque se tem um acidente em que morre esse número de pessoas, ele é notícia, assim, no mundo todo. Por que por uma doença tem que ser só quando essas campanhas acontecem? A gente está colhendo o fruto aí da proibição do cigarro, aquele cigarro tradicional, branquinho ali, mas hoje em dia tem um outro vilão, que é o cigarro eletrônico. Eu falo que esse cigarro eletrônico, ele se torna, ele está proibido no Brasil, mas ele se torna, às vezes, mais democrático, porque não é uma fumaça tão fedida, não é uma fumaça igual a outra do cigarro natural, mas ela faz tão mal quanto ou até mais, doutor. Exato, Danos. Bom, aí entra a questão moda, né? Hoje, a pessoa entrar em um ambiente com cigarro que tem um cheiro ruim, não é bem visto, mas ela entrar com uma coisa moderna, né, entre aspas, ali, né, aí ela está na moda, né? Então, hoje está acontecendo isso. E as pessoas estão experimentando, acham que é uma brincadeira, né? É muito comum pré-adolescentes, adolescentes estarem experimentando. E a nicotina, ela é uma droga que tem uma capacidade de causar dependência absurda. Ela só fica atrás dos opioides, né? Então, um pré-adolescente, adolescente, uma criança, um jovem, um adulto que vai ali flertar com isso, né? Fazer uma experiência, deixa eu ver, tá todo mundo nessa, deixa eu experimentar. Você nunca experimentou? Não, deixa eu ver. Pronto. Ali, poucos usos já pode desenvolver uma dependência e vai ter muita dificuldade depois para acessar isso. Então, a gente percebe que o cigarro eletrônico, ele favorece muito o consumo e causa muito mais rapidamente dependência, porque ele é muito fácil de ser usado e as pessoas usam em qualquer lugar. Tem gente que às vezes eu convivo com quem usa cigarro eletrônico, conheço várias pessoas, às vezes a pessoa está na casa mesmo, deitada na cama, Exato. Já está com o cigarro na boca, vai dormir e coloca embaixo do travesseiro. Já existe uma procura nos consultórios por pessoas com problemas pelo uso de cigarro eletrônico? Sim, demais. Eu tenho especificamente um paciente que eu estou lembrando agora, ele relatou para mim, um jovem, né? Um homem jovem, em torno de 28 anos, ele me procurou e falou, olha, meu problema é o seguinte, eu estou fumando cigarro eletrônico o tempo todo. Aí você pensa, o tempo todo é uma figura de linguagem, né? Mas não, ele realmente estava fumando o tempo todo. Inclusive, ele relatou, né, que ele deixava o dispositivo embaixo do travesseiro, e durante a noite ele acordava em torno de umas 3 até 4 vezes por noite e fazia uso do dispositivo e depois voltava a dormir, né? Então, um uso assim absurdo que a gente não vê nos cigarros convencionais. É difícil você fumar tanto no cigarro convencional. Então, esses dispositivos eletrônicos, eles facilitam muito criar uma dependência muito forte, mais do que a gente via com as outras possibilidades de consumir o tabaco, né? Para a gente finalizar, doutora, a gente está falando aqui da questão dos cuidados, né? Mas a pessoa que recebe o diagnóstico ali de câncer do pulmão, quais são os principais tratamentos? O que é oferecido hoje em dia? Bem, é muito importante essa questão, Nanusa, porque a medicina vem evoluindo muito, né? Então, muitas vezes as pessoas têm um conceito que é antigo ainda em relação ao câncer de pulmão e realmente ele é um câncer muito difícil e com uma alta mortalidade. Então, há uns 20 anos atrás, né, quando você tinha um diagnóstico de câncer de pulmão e ele não era mais passível de tratamento cirúrgico, ressecção total, era uma sentença de morte de um prazo muito curto ali, né? Uma expectativa de vida que eventualmente ia de 2 a 6 meses, né? Mas hoje houve uma grande melhora dos métodos de diagnóstico e tratamento e a identificação de tratamentos para alguns tipos de câncer, um tratamento-alvo, onde se identifica por biologia molecular alguns receptores e isso possibilita tratamentos, inclusive, que não são a quimioterapia convencional, né? São tratamentos que trabalham com imunidade também.
E dessa forma se consegue resultados excelentes. Claro, nem todos são elegíveis para esse tratamento, mas é um tratamento muito diferente do que a gente estava acostumado e com resultados excelentes, nem tanto curativo, mas em termos de ter uma excelente qualidade de vida por muitos anos até, né? Então, melhorou muito. Tá certo. Essa é a importância do diagnóstico precoce, essa é a importância de campanhas como essa. A gente está falando do Agosto Branco, vamos falar aí do Outubro Rosa, do Novembro Azul, para diagnóstico precoce. Cuide da sua saúde, vá regularmente ao médico, faça exames de rotina, porque se você descobre uma doença, por mais grave que ela seja ainda no início, a sua chance de cura ela é muito maior. Eu falei aqui com o Evandro Alencar Scusiato, ele que é médico pneumologista. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Uma última mensagem. Quem fuma, pare de fumar. Nunca é tarde demais para parar de fumar. Mas quanto antes você parar, melhor. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Bom dia. Bom dia.